Vamos falar sobre a funcionalidade do gestão de relatórios. O gestão de relatórios ele engloba os relatórios de visita e os relatórios de ligação, onde na tela principal você tem os meses, o link para os meses e o link para o resumo, assim como também para a impressão, se assim você achar necessário fazer impresso. Clicando aqui no mês de março, eu vou ir para o relatório de visita, onde ele apresenta os seguintes campos com as seguintes perguntas. Primeiro de tudo, eu preciso estabelecer se esse cliente ele é um cliente novo, um cliente ativo ou um cliente inativo. Se for um cliente novo, eu coloco a data e preencho os campos que eu tenho a informação dele, o nome, o código, quem é o comprador, o proprietário, o telefone, endereço, CNPJ e e-mail. Se ele for um cliente inativo, por exemplo, eu também posso colocar aqui o nome do cliente e os demais campos a serem preenchidos se eu tiver informação. Caso eu visite um cliente que ele está ativo, ele está na minha carteira já de clientes definidos, posso colocar ativo, eu consulto ele nessa lista aqui. Consulta ativos, clico na seta, vou colocar aqui, por exemplo, a RG, que ele já me dá a cidade que é Taió. Então, sendo um cliente ativo, dispensaria, só colocar a data, os demais campos dispensaria o preenchimento. Então, eu vou seguindo aqui, volume e frequência. Com qual frequência o cliente compra? Pode ser poder de indicação, baixa, média ou alta. Alta é toda semana, a média é pelo menos uma compra ao mês, e compras esporádicas, elas são compras superiores a um mês. Então aqui eu vou colocar como, por exemplo, uma compra média, compra uma vez ao mês. O objetivo dessa visita eu tenho a opção de apresentação catálogo, venda manutenção, pós-venda e resolução de problemas. Então, venda catálogo geralmente vai ser a venda ao cliente novo, a venda manutenção é aquele cliente ativo, aquela visita de tempos em tempos, a visita pontual. E o pós-venda é a situação daquele cliente que ele entrou em contato com a base e você está seguindo as orientações da base para fazer a visita após a venda já realizada. E a resolução de problema é se algum eventual problema aconteceu na embalagem, qualidade, que foi necessário a sua visita. Muitas vezes ela pode até te gerar, te levar a uma cidade fora de rota. Então, eu vou colocar aqui venda manutenção. Nessa linha aqui, compra-consumo são os materiais que o cliente consome, do mais ao menos consumido. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o tijolo 6 furos 11,5 e 24, depois eu posso colocar um bloco de 29, assim sucessivamente. Nessa linha, principais fornecedores de material, quem é o seu atual fornecedor? Também a mesma intenção é que daqui seja o principal e aqui o secundário, então você pode colocar dessa maneira. E aqui necessidade de retorno, onde ela é uma interação com a equipe base, que ela tem 4 seleções: o sim imediato, o sim monitorar, o não retornará e o não compra CP. Sim imediato, você está dizendo que aqui você vai colocar uma informação e que assim que o interno, a base, receber esse relatório, ele vai entrar em contato com esse cliente, no caso a RG aqui, que eu coloquei como exemplo. Então pode ser, por exemplo, um orçamento, vai começar uma obra, enfim, alguma coisa que você julgue que é necessário o contato imediato. Se você colocar a outra opção, que é o sim monitorar, você está dizendo que a base ela necessitaria monitorar esse cliente, eventualmente ligando uma vez ao mês, oferecendo material, tentando encaixar a este cliente a um melhor dia de ligação. Obviamente, se é um cliente ativo e a base já conhece, já há esse entendimento, a gente deixa formatado isso no nosso banco de dados. A outra opção do não retornará, você está dizendo que esse cliente não precisa fazer ligações ou qualquer tipo de ação. Ele sempre busca já a empresa, as ligações diretamente à empresa para fazer os seus pedidos. E o não compra CP significa que essa empresa ela não compra nenhum material da Cerâmica Princesa. Aí a gente pede que o representante, neste caso aqui, diga o porquê ela não compra. Qualidade, preço, prazo, entrega, embalagem. Porque a gente vai trabalhar com essa informação a fim de tentar reverter esse cliente para ser um cliente futuro da empresa. É isso. Se você clicar aqui em resumo, ele te leva ao final da tela que te mostra o resumo das suas visitas, quantas visitas você realizou, com cada intenção, os municípios, quem são os principais concorrentes, os concorrentes secundários, os materiais que o cliente mais compra. Então isso vai ajudar bastante a gente fazer campanhas, a gente visualizar o mercado e poder trabalhar a questão preço, prazo, entrega.
Voltando aqui no menu principal, você volta para aquela tela que iniciei o vídeo. Para os relatórios de ligação, a dinâmica também é semelhante. Você vai colocar a data, ativo ou receptivo. A ligação que você faz é ativa, a que você recebe é receptivo. Status, ele é a mesma situação, novo, ativo ou inativo. Se ele for um cliente ativo, você vai encontrá-lo aqui, nessa lista. Se ele não for um cliente ativo, se ele for um cliente novo, ou se ele for um cliente inativo, você coloca o nome do contato. A consulta aqui é o que foi o objetivo da ligação, orçamento, agendar visita, reclamação, pedido, pós-venda, elogio e prospecção. E um comentário sucinto só do que foi da ligação. Importante fazer esses relatórios, o preenchimento no máximo até o final de cada semana, para que as informações possam ser trabalhadas em tempo hábil, para que a gente consiga reverter o maior número de orçamentos em pedidos. Muito obrigado.